Eu estava sentada ali, o Senhor me fez lembrar de um testemunho que eu sempre conto, mas acho que eu não contei aqui, eu estou com o microfone, eu vou contar. Quando o Caleb era pequeno, e acreditem, um dia ele foi pequeno, né? O Caleb é o guitarrista, é o meu filho, amém? É aquele gato que estava ali, mas não posso ficar falando muito não. E ele era pequeno, e ele estava brincando, e tinha uma construção lá perto de casa, e ele, no meio ali dos peões, que estavam levando carrinho com massa de cimento, e ele com o caminhãozinho dele, e ele bateu a ponta do nariz no carrinho de massa de cimento. E o peão lá do vizinho veio trazendo ele, e ele estava cheio de massa de cimento, de sangue, né, era da cabeça até lá embaixo. Eu não sabia o que tinha acontecido com o menino. E o rapaz veio, né, primeiro eu socorri o pedreiro, porque ele ia morrer de susto, né? E o Caleb chorando, eu falei, bom, tá chorando, tá vivo, tá respirando, né? E o moço estava verde. E eu, calma, moço, calma. E eu não conseguia detectar, eu não conseguia saber aonde ele tinha machucado. Eu vi sangue, eu vi sujeira, ele estava chorando. Eu peguei ele e taquei ele debaixo do tanque, para lavar, para eu saber aonde que estava saindo, onde era o ferimento. E sempre o Senhor me faz lembrar disso. Sabe, às vezes a gente não sabe aonde é o ferimento. A gente às vezes não sabe aonde está errado. E a palavra é essa água que limpa para você detectar exatamente o ponto que você precisa mudar. E eu penso que esses dias, nós, né, o Senhor através das nossas vidas está botando vocês debaixo de um tanque de água para que você possa localizar aonde que precisa ser tratado, aonde que precisa ser cuidado. Então a palavra, ela tem esse poder. Ela tem o poder de detectar aonde precisa ser estancado, aonde está ferido. Então, senta e aproveita, né? Lembrando do testemunho do Bispo Guto, o presidente do nosso ministério, ele era paraquedista, e o salto dele não era legal, ele conta isso, né? Sempre, ele não foi legal. Aí o piloto prestou atenção no salto dele um dia, e falou assim, cara, sabe qual é o problema no seu salto? É que você fica tenso. Depois que você salta, não tem como voltar. Se der alguma coisa errada, tu vai morrer de qualquer jeito. Então aproveita. É o que a Lu falou. Já que você veio, aproveita. Fala para a sua carne que ela não vai sentir sono, que você não vai cochilar e que você vai sugar, porque você precisa da água dessa palavra para saber onde é que está, que precisa mudar, ou até precisa da água da palavra para conferir que está tudo certinho, né? Que não tem nenhum vazamento em lugar nenhum, que não tem nenhum furo, que está tudo ajeitadinho para você poder continuar. Amém? Essa semana, há uns dias atrás, a gente estava assistindo um filme, O Menino que Descobriu o Vento. E quando começou o filme, meu filho falou assim, por que ele descobriu o vento? O vento estava lá. E na hora o Senhor falou comigo, sabe? O espírito da fé, a fé está aqui o tempo todo. Está disponível o tempo todo. Mas a gente precisa descobrir. E o que eu achei interessante, que ele descobrindo algo que já existia, percebendo algo que já existia, ele mudou uma realidade. A realidade era seca, era fome, era morte. Mas quando ele descobriu o vento que já estava lá, ele canalizou aquele vento para a coisa certa e nunca mais fome. E morte acabou. Então, o que eu quero falar hoje, que a Lu falou mesmo. Ana Cláudia vai continuar aí, né? É sobre mudar a realidade. E eu queria que você abrisse lá em Marcos 11, 23. Jesus era especialista em nos ensinar como mudar realidades. Você está preparado? Agora, você está disposto? Porque hoje você vai ter que fazer algo para mudar a realidade que não está te agradando. E também nós vamos falar de realidades que são confortáveis. Às vezes estamos vivendo uma realidade, estamos na igreja, né, declarando a palavra, está tudo tranquilo, mas não é aquilo que Deus tem para você. Então também mudar realidades que são confortáveis. E ir para uma nova realidade que no início é um desconforto, né? Mudar realidades. Então, Marcos 11, eu sei que você já está lá, né? O mote do nosso ministério.
Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu acho que é o 24, mas vamos lá. Aleluia. Em verdade, é o 23. Vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim será com ele. O que Jesus está nos ensinando? A mudar realidades. A realidade é aquele obstáculo na sua frente. A realidade era aquele monte naquele lugar. Mas sabe que a gente pode mudar isso? Através do Espírito da fé. O Espírito da fé é uma voz. É a voz que eu dou à minha fé. Mas o Espírito da fé também é uma atitude que muda a realidade. Então Jesus está ensinando, ei, não é porque nasceu nessa família, todo mundo é desse jeito que você precisa ser. Não é porque a situação do Brasil é assim, então todo mundo vai estar vivendo assim. Ele está dizendo, ei, com o Espírito da fé você muda essa realidade. Talvez a realidade financeira do Brasil hoje seja o grande monte que está na frente de muita gente. Mas eu ouvi uma ministra falando, se a realidade hoje é chorar, você vai ganhar dinheiro vendendo lenço. Sabe? É pegar aquilo que está acontecendo e mudar a realidade. Todo mundo está chorando porque o Brasil, pronto, eu vou vender lenço e eu vou enriquecer vendendo lenço. Amém? Então, Jesus aqui, ele era especialista em nos ensinar a mudar a realidade. Ele está dizendo, é só falar. Eu lembro que eu estava em Angola e o meu marido me ligou falando que a nossa neta Bia estava com uma suspeita de febre H1N1. Aí eu falei, não, nem suspeita. E ela teve febre estava dormindo muito, só dormindo, e a febre só aumentando. E aí eu falei a esse monte. A realidade que estava querendo impor ali é que eu ia perder uma neta, é que ia se perder uma filha, é que ia se perder uma aluna, porque era a realidade. A escola estava toda apavorada. Mas, amados, eu lembrei que Jesus falou, fala para o monte. Ei, monte da febre, vai sair, não vai ficar. E sabe, eu liguei para a mãe dela e naquela madrugada eu fui acordada pelo Espírito, 4 horas da manhã. E eu falei, eu fui acordada pelo Espírito, mas Satanás estava lá naquele quarto. E eu falei, ó, eu já disse para o monte, ele tem ouvido e ele vai obedecer. E eu vou dormir. Aí levantei, acordei, falei, Rani, como é que ela está? Ela está dormindo, mas até 4 horas ela teve uma febre, mas passou. Falei, pois então prepara a comida que ela gosta, macarrão, batata frita, porque ela vai acordar com fome. E aí ela mandou um áudio, vovó, isso mesmo, vovó, eu gosto dessas comidas. Eu estou bem, vovó. Sabe, amados, às vezes se impõe um diagnóstico médico, ó, não tem cura, vai morrer. E olha, o médico fala daquilo que ele entende. Mas, amados, a gente tem que falar do que Deus entende, do que a palavra diz. Eu não vou contra o médico, eu obedeço o médico. Mas onde ele diz, nós vamos dar um remédio para ser paliativo, mas não tem cura. Vou te obedecer, mas eu vou dizer, tem cura sim. Sabe, porque eu posso, através da minha boca, através da minha atitude, mudar realidades. De Jesus está nos ensinando. Você não, Paulo depois fala a mesma coisa. Em Romanos 12, 2, que nós vimos ontem. Não vos amoldeis, não vos conformeis. Você pode, através da sua fé, aonde ninguém está vendo água, você viver num oásis. Aonde ninguém está vendo grama verde, todo mundo tem grama marrom, grama seca. O seu jardim ser de grama verde. Então, quando aquele menino colocou em prática, e descobriu o vento, amados, fome, aquela realidade para aquela aldeia, para aquela tribo lá, mudou completamente. E, amados, isso é para a gente. Isso é um princípio. Jesus está ensinando aqui, ó. Fale para o monte. E tenha uma atitude. Veja além do monte. Não fica olhando. Não saiu ainda, Jesus. Estou aqui esperando. Não saiu. Não. Fale e dê as costas. Quando Satanás veio e fez, Satanás, esse problema já está resolvido. Eu já falei com o monte. Então, eu acho melhor você ir lá e ajudar o monte a se mover. E sair logo. Então, você muda essa realidade. Abre Lucas. Vamos ver outra realidade mudada por Jesus. Lucas, no capítulo 7. A partir do versículo 11. Lucas. Você pode viver a realidade que você deseja, amém? Você não precisa se conformar com aquilo que foi imposto pela cultura, pelas finanças, por aquilo que é hereditário da sua família.
Sabe, queridos? Eu vejo crentes falando, não, eu tenho pressão alta porque todo mundo na minha família tem. Mas eu não vejo na família onde eu estou inserida hoje, Deus e Jesus com pressão alta. Você foi trocado de família, mudou a sua realidade. Quando eu dou realidades da nova criação, eu falo, gente, nós estamos vivendo uma nova realidade. Você não pode estar fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você não tinha Jesus, porque antes de Jesus era uma coisa, depois de Jesus é outra coisa totalmente diferente. Nós precisamos aprender a nos inserir na realidade que estamos. Se o mundo está dizendo que vai morrer, você só está dizendo vai viver. Se o mundo está dizendo que vai faltar, você está dizendo vai sobrar. Porque, amados, a nossa realidade é outra. Agora, se você quiser viver a realidade do mundo, tudo bem, mas você está perdendo. Então você mudou de realidade. Tem coisas que você fazia antes de Jesus que agora não cabe fazer mais. Né? Você vem com o neném no colo e é bonitinho. A gente vê a Daisy aí com o Christopher no colo e que gracinha. Mas e quando o Christopher tiver 1,80 m? Vai ser bonito ele no colo da Daisy? Mudou a realidade. Sabe quando a gente vai para outros países e às vezes eu chego nos lugares e falo assim, ó, aqui é assim. É a realidade, eu tenho que me amoldar aquilo, senão vou ser presa, senão vai acontecer alguma coisa. Então eu preciso me amoldar àquela realidade. E nós como crentes precisamos nos amoldar à realidade do reino. Existe um reino, você mudou de endereço, Colossenses 1,13. Ele vos transportou do império das trevas, onde tudo é escuro, onde você não tem liberdade, onde você não decide nada, onde é imposto para você e você vai cumprir aquilo. Para o reino do Filho do seu amor, um reino de luz, onde você tem opinião, onde você tem querer, onde você fala, onde você se expressa e aonde você pode melhorar e mudar a sua realidade. Então nós precisamos nos mover no reino que estamos inseridos. E Jesus está nos ensinando. E essa viúva, nós vamos ler, versículo 11. Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. Iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava para fora um defunto, filho único de sua mãe, que estava viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife. Quando pararam, os que o levavam, disse, moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou e começou a falar. Então Jesus entregou a sua mãe. Qual era a realidade daquela mulher? Horrível. A pobrezinha já era viúva. Tinha um filho único, homem. Depois, e ele morreu. Ela ia mendigar nas ruas. Qual era a realidade dela agora? Eu penso que ela chorava duplamente. Porque agora a realidade era, vai ser viúva e o único filho morto. Então a realidade dela seria agora a rua, mendigar, solitária, esquivada, marginalizada de tudo que ela podia viver. Mas a palavra encontrou o coração daquela mulher. A palavra se encontrou com aquela mulher. Um dia ela se encontrou com a palavra. E a palavra mudou a realidade daquela mulher. Um dia você se encontrou com essa palavra e ela mudou a sua realidade, aonde filhos iam ser criados para o mundo, para as festas, para as drogas, para a prostituição, mudou. Aonde o seu casamento estava fadado, se der certo, Deus, se não der, a gente separa, mudou. Aonde não tinha solução, não, vai passar fome, não vai ter, porque a gente vem de uma linhagem de gente pobre, onde ninguém estudou, mudou. Mudou. Sabe, aquela mulher se encontrou com a palavra. E a palavra teve compaixão dela, amados. Quando eu leio essa Bíblia, é Deus me amando. É Deus me amando. Para que eu possa, mas aquela mulher, amados, ela se deixou, ela estava à disposição. Ela se encontrou, aquela palavra. E mas ele encontrou com Jesus. Ele vai fazer de tudo. Deus vai fazer de tudo para que a palavra chegue até você. Para que mude as circunstâncias. Eu moro numa ilha deserta, onde não tem nada, não tem um remo, não tem um pastor, não tem nada. Deus vai se mover lá, para te alcançar lá, para que a sua realidade seja mudada. Sabe, a palavra, quando encontra com você, ela muda a sua realidade. Você não precisa se conformar. Na minha família não tem ninguém que fez faculdade. Se você tem vontade, você vai fazer. Mas eu tenho 60 anos, pode ter 100. Se Jesus não voltar e tu ainda anda nas suas pernas, fina ou grossa, mas é sua, tu vai estudar na faculdade.
Sabe, amados, a gente vê tantos testemunhos de pessoas do mundo. Um rapaz lá no Rio de Janeiro, de rua, morador de rua. Um dia viu lá o anúncio do concurso do Banco do Brasil. E aí viu uma biblioteca e ele foi lá na praça, no chafariz, passou uma água debaixo do braço para não feder muito, entrou naquela biblioteca e começou a estudar. Ele viu uma oportunidade. Aí ele começou a estudar, passou em primeiro lugar no concurso do banco. Ele mudou a realidade dele, na força dele. Agora imagina a gente, na força de Deus. Eu vejo testemunhos lindos do mundo, amados, que tiveram que suar, que tiveram que se esforçar, que teve muito sofrimento, não teve momento de ha. E nós, queridos, com essa palavra, lá no perrengue, na hora ha, e mudando a nossa circunstância. E mudando a nossa realidade. Você não precisa ficar do jeito que está. E sabe, às vezes são realidades que são boas, né? Eu tenho aqui 2 exemplos, o pastor Emival e a Natalícia. A realidade deles era boa, pastor de uma igreja grande, com um bom salário. Os filhos na igreja, a mulher ajudando, a igreja estava falida, estava crescendo, não estava? O trem estava bom. Mas não era a realidade que Deus queria para eles. Larga tudo, vai para uma igreja, começa do começo. É confortável? Não é. Chegar com a Bíblia e, rapaz, e ser a ovelha. E tem um chamado. Não é confortável. Mas decidiu olhar para a realidade que estava proposta. E está crescendo. Porque Deus não fica esquecido, não. Ai, mandei Emival lá para Taguatinga. Menino, tinha esquecido dele. Não, não existe isso, não. Tinha esquecido de Emival. Que a igreja lá é tanta gente. Quase não vejo Emival, porque é tanta gente, né? Às vezes eu não falo mais isso. Eu chego, fulana, quanto tempo não te vejo mais na igreja? Não, mas eu estou lá todo domingo. Eu parei de falar isso. Porque não dá para ver todo mundo. Né? E mesmo porque eu nunca estou, né? Não te vejo, é engraçado. Eu é que não te vejo mais. E amados, veio para cá. Saiu de uma realidade que era confortável. Não, já estou com uma idade, né? Já vou mais para lá, 80% do meu plano de carreira, né? A igreja boa, está crescendo, fiz o rema, e aí estou equipado mais ainda, né? Mas Deus falou assim, ei, não é essa a realidade que eu tenho para você. Fica em pé, casal. E eu vejo, nossa, eu fico incomodada, eu fico, pai. Toda vez que eu olho para eles, eu vejo asas. Literalmente asas. E eu fico tão incomodada. E um dia eu sentei atrás dele, vou sentar não, vai que essa asa abre e fica me atrapalhando. Eu já falei para ele, eu vejo asas. Eu vejo asas. E sabe, amados, e é de realidade em realidade, porque é de fé em fé, é crescendo. Como o nosso pastor diz, a nossa vida é uma subida. Então não para. Ah, não, vai para lá, vai ser o pastor, vai ficar lá, vai ajudar o pastor Jodito. Estagnou. Não. Já falei para ele. Agora tem carpete. Ô, pai. Agora tem carpete. Deixa eu usufruir do carpete. Sei não. Ai, agora tão bem, né? A gente está trabalhando na Luminar e Natalícia está lá e está pegando junto. Eu não sei não. Eu vejo essas asas cada vez maiores. Eu vejo essas asas cada vez maiores. Eu vejo voos maiores. Eu vejo voos longes, eu vejo voos longos. E eu vejo voos cada vez maiores. Levante suas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Equipados. Equipados para um novo tempo. Equipados para um novo tempo. Uma realidade que eles abraçaram por obediência ao Senhor. Nunca perde quando a gente se lança naquilo que Deus tem. Ei, um novo tempo, uma nova unção, uma nova influência na sua vida. Uma nova influência na sua vida. Ei, aleluia. E sabe, amados, às vezes realidades confortáveis, que a gente não quer, mas a de Deus sempre é melhor. Sabe, a de Deus sempre é melhor. Abre lá para mim, em João. João, capítulo 11. A partir do verso 42 e 43. João 11.
Aqui nós vamos ver aquele episódio em que Lázaro morre e as irmãs mandam avisar Jesus. E aí Jesus não vai imediatamente. E uma das irmãs fala, se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. E aí levam Jesus até onde Lázaro tinha sido sepultado. Já tinha 4 dias, né? E aí ele diz assim no versículo 42. E aí ele faz uma oração nesse momento, né? E eu penso que eu gosto de ver essa oração, eu sempre me divirto com isso. Jesus faz uma oração e eu penso que Deus faz assim. Aí eu estou fazendo isso por causa deles. Porque eu penso que há uma estranheza na oração. Porque senão Jesus não se justificaria com Deus. Eu estou falando assim por causa deles. Que eu penso que ele fez aquela oração e eu acho que Deus fez assim. Hã? Oi? Como? Né? Porque não era esse tipo de comunhão que a gente tinha. Ele, não, eu estou falando isso por causa deles. Aí no versículo 42 ele diz assim, eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tudo que tu me enviastes. E tendo dito isso, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Jesus nos ensinando mais uma vez a mudar uma realidade. Qual era a realidade? Lázaro morreu. Acabou para Lázaro, não tem jeito para Lázaro. Vamos chorar a morte de Lázaro. E Jesus, ei, tudo é possível ao que crê. Ele faz uma oração e fala, Senhor, eu sei que a gente tem uma comunhão bem legal, mas eu falei isso por causa deles, para eles entenderem que eles podem falar com a morte, que eles podem falar com o diagnóstico médico, que eles podem falar com a falta, porque você sempre vai ouvir e a realidade vai ser mudada. Lázaro viveu e Lázaro andou com Jesus. Depois nós vemos lá que teve um grande jantar, onde estava um monte de gente. Lázaro, a qual havia ressuscitado. Mudou a sorte dele. Qual é a realidade que está te incomodando, amado? Você só está nela porque você quer. Porque pode ser mudada por causa da palavra. Jesus só disse, Lázaro, vem para fora. Ele disse e ele viu a realidade daquele homem ser completamente mudada. Quer ver? Deise e Eduardo estão aí? Me disseram que vocês estão aí, mas eu não vi. Deise e Eduardo. Tá? A Deise está lá atrás. Quando ela chegou aqui, qual era a realidade? Casada, um casal novo, bonito, mas não vão ter filhos. Ela chegou com essa realidade na igreja. Ó, filho para você não. Vai adotar, mas não tem como ter filho. Quantos filhos você tem, minha filha? 2. Aquela que se dizia estéril, hoje tem 2. Eu sei que na Bíblia tem histórias, mas a Deise é a história dessa época. É a história desse século. É a história dessa vida, dessa geração. Chegou aqui com uma realidade. Não vai ter filhos. Aproveite seu marido, faça tudo. Né? Aí tem aquele conforto do mundo. Né, que não é a paz que Cristo dá, né, é momentâneo, mas dentro dela, aí amados, a palavra encontra com ela, e ela começa a aprender que ela pode falar e mudar realidades, ela começa a aprender que quando ela crê, que quando ela agarra, quando ela se posiciona no espírito da fé, ela crê, ela começa a falar e ela começa a ver, aí um dia nós começamos a ver aquilo que Deise estava declarando, a gente começou a ver a barriga dela crescer. A gente começou a ver ela grávida. Depois ela entrou na igreja com a Chloe. A realidade foi mudada. Talvez alguns, a Deise, a esposa do Eduardo, ela não pode ter filhos, mas ela tem 2 filhos. A Deise, a esposa do Eduardo, aquele casal, acho que eles vão adotar, mas eles têm 2 filhos da barriga. Aí ela vem com outra novidade, estou grávida de novo. Sabe, a realidade ficou duplamente realidade na vida dela. E agora ela decidiu não ter mais filho, mas ela decidiu. Sabe, queridos, uma vez eu estava dando aula no Gama e a aula foi poderosa. E quando eu vinha, meu marido me ligou, você está a caminho? Eu falei, estou, me pega na estação do metrô. Eu falei, o que aconteceu? O carro foi roubado. Você já disse alguma coisa para essa situação? Já. Então está tranquilo. Aí fui buscar ele. Aí Satanás falou assim, mas o carro é velho, mas é meu. Quem decide o que vai fazer com o carro sou eu. Se eu quiser amassar, pisar ele e jogar fora, é eu que vou decidir. É você que decide o que você vai viver.
é porque a minha filha é assim, é porque o meu marido é assim. Não, amados, é você que decide o que você vai viver. Não estou vivendo o melhor casamento. É você que decide como vai ser o seu casamento. É você que decide como vai ser os seus filhos. É você que decide onde você vai buscar os seus filhos. Se é numa festa rave ou se é num culto de jovens. É você que decide.